essa semana ainda. Sabe dizer se a igreja comprou algum terreno para fazer algum templo, a igreja, a Assembleia de Deus? Excelência, eu estou falando exatamente, Excelência, da parte eu que gostaria de foi fazer meu colocado protesto, aqui. gostaria de fazer meu protesto, depois o senhor oportunizava, logicamente, dentro do contraditório, a oportunidade do doutor Luiz Miguel hostilizar as minhas considerações. Mas, mais uma vez o doutor advogado, aliás, que defende com tanta técnica aí dos interesses, mas foge absolutamente do tema. Já se falou muito sobre o projeto de cidadania, já se falou muito sobre investigações no Ministério Público. Esse é objeto exatamente do vídeo, doutor Albri. E agora quer se falar isso é objeto do sobre vídeo. a compra de um imóvel, se o imóvel foi que comprado, é objeto se não do foi comprado. vídeo. Doutor, pelo que eu observo, desde o início desta audiência, o tema gira em torno de lisura de comportamentos. E eu não vejo o afastamento tão grande de uma pergunta que fala exatamente sobre esse fato. As perguntas que, embora sejam interpretadas se afastando da ação propriamente dita, mas isso diz respeito, esse tema levantado, diz respeito a vou utilizar suas palavras, conexões, a essas conexões. O que é que isso tem a ver com o processo? São conexões que, sem elas, provavelmente não se proferirá uma sentença para se fazer justiça. Então, Uma pergunta. Não, isso aqui é só o salário pastoral de todos os pastores. Se for feita alguma pergunta e alguém quiser saber do salário de algum pastor, inclusive do presidente, a gente tem aqui. Guarde Ok. guarde esse material. Então esse terreno foi adquirido pela igreja de que forma? Sabe dizer, já que você era tesoureiro e você que fazia esse pagamento da Igreja Assembleia de Deus. Doutor Luiz, o terreno da igreja foi parcelado em 12 prestações mensais, cada mês de R$1 milhão, ou seja, o terreno custou 12 milhões. E no recibo tinha a quem estava recebendo esse 1 milhão cada mês, esses 12 milhões. Olha, havia uma pessoa que era direcionada a esse recibo, agora a pessoa nunca apareceu na tesouraria da igreja. Nunca apareceu na reunião do presbitério, nunca apareceu na reunião geral. Eu confesso ao senhor que, como assessor do primeiro tesoureiro à época, o pastor Luiz Mário, e posteriormente o pastor Oscar Dantas, eu nunca conheci esse senhor, essa pessoa que fez essa venda desse terreno. Ou seja, para nós que éramos funcionários, assessores da tesouraria, não tomamos o conhecimento. E muito menos como presbítero, esta pessoa não foi apresentada na reunião do presbitério. Ou seja, o dinheiro saía e a gente não sabia para que destinação. Essa semana ainda. Sabe dizer se a igreja comprou algum terreno para fazer algum templo, a igreja, a Assembleia de Deus? Excelência, eu estou falando exatamente, Excelência, da parte eu que gostaria de foi fazer meu colocado protesto, aqui. gostaria de fazer meu protesto, depois o senhor oportunizava, logicamente, dentro do contraditório, a oportunidade do doutor Luiz Miguel hostilizar as minhas considerações. Mas, mais uma vez o doutor advogado, aliás, que defende com tanta técnica aí dos interesses, mas foge absolutamente do tema. Já se falou muito sobre o projeto de cidadania, já se falou muito sobre investigações no Ministério Público. Esse é objeto exatamente do vídeo, doutor Albri. E agora quer se falar isso é sobre objeto do sobre vídeo. a compra de um imóvel, se o imóvel foi Que é comprado, se objeto não foi do comprado. vídeo. Doutor, pelo que eu observo, desde o início desta audiência, o tema gira em torno de lisura de comportamentos. E eu não vejo o afastamento tão grande de uma pergunta que fala exatamente sobre esse fato.
as perguntas que, embora sejam interpretadas se afastando da ação propriamente dita, mas isso diz respeito, esse tema levantado, diz respeito a essa, vou utilizar suas palavras, conexões, a essas conexões. O que é que isso tem a ver com o processo? São conexões que sem elas provavelmente não se proferirá uma sentença para se fazer justiça. Então, Uma pergunta. Não, isso aqui é só o salário pastoral de todos os pastores. Se for feita alguma pergunta e alguém quiser saber do salário de algum pastor, inclusive do presidente, a gente tem aqui. Guarde Ok. guarde esse material. Então esse terreno foi adquirido pela igreja de que forma? Sabe dizer, já que você era tesoureiro e você que fazia esse pagamento da Igreja Assembleia de Deus. Doutor Luiz, o terreno da igreja foi parcelado em 12 prestações mensais, cada mês de R$1 milhão, ou seja, o terreno custou 12 milhões. E no recibo tinha a quem estava recebendo esse 1 milhão cada mês, esses 12 milhões. Olha, havia uma pessoa que era direcionada esse recibo, agora a pessoa nunca apareceu na tesouraria da igreja, nunca apareceu na reunião do presbitério, nunca apareceu na reunião geral. Eu confesso ao senhor que, como assessor do primeiro tesoureiro à época, o pastor Luiz Mário, e posteriormente o pastor Oscar Dantas, eu nunca conheci esse senhor, essa pessoa que fez essa venda desse terreno. Ou seja, para nós que éramos funcionários, assessores da tesouraria, não tomamos o conhecimento. E muito menos como presbítero, esta pessoa não foi apresentada na reunião do presbitério. Ou seja, o dinheiro saía e a gente não sabia para que destinação. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um conteúdo. Bom, pela dicção da testemunha, que é presbítero da Assembleia de Deus e que desempenhou por muito tempo o cargo de assessor ou assistente de tesouraria no templo sede da Assembleia de Deus. Então, é uma testemunha muito importante, já que a sua função lhe garante alguns privilégios de conhecimento de toda a transação econômica, financeira da Assembleia de Deus, ali na Avenida Cruz, Cabugá, tá bem? Então, veja só, ele falou que o terreno foi adquirido, né, por 12 milhões de reais e que foi dividido em parcelas de R$1 milhão. Quando você vai aqui para a escritura pública, e aí eu quero deixar aqui o link, né, embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai clicar no título do vídeo e quando você clicar vai expandir e lá você vai ter o link do Drive. Então, quando você acessar nesse link, vai pedir que você envie uma solicitação de visualização do conteúdo. Quando você clicar aí, vai chegar no meu e-mail essa autorização. Eu vou liberar aqui e você vai poder abrir aí no seu smartphone, no seu computador, onde quer que você esteja, a mídia que você esteja utilizando para visualizar o conteúdo, tá bom? Então, veja só, na escritura pública, na cláusula de número 3, está lá mostrando qual imóvel foi vendido, foi adquirido pela Assembleia de Deus, como também traz o valor, como foi pago, a forma de pagamento. Então, lá na cláusula número 3, diz o seguinte, que no ato da escritura pública, em 2013, já tinham sido pagos R$10.200.000 e que a partir daquele momento ainda faltavam 4 promissórias, a promissória 17, 18, 19 e 20, está lá 17/20, 18/20, 19/20 e 20/20, e que o período de vencimento teria sido prorrogado. Eu não sei informar o porquê ali prorrogou, atrasou, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no ato da escritura pública faltavam 4 promissórias a serem pagas, isto é, R$1.800.000, fora dividida em 4 parcelas de R$450.000. Isso significa dizer
que naquele ato público já tinham sido pagos 16 parcelas. E essas 16 parcelas correspondem a 10.200.000 reais. Agora, acredito que as parcelas foram divididas, pode ter sido iguais, de formas iguais ou de forma diferente. A questão é a seguinte, é que faltavam ali 4 promissórias. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É que o terreno da Assembleia de Deus, ele foi dividido em 20 parcelas. 20 parcelas foi a divisão do pagamento daquele terreno. E a testemunha afirma aí perante o juiz, perante o Ministério Público, perante os advogados, as partes, que o terreno teve o pagamento dividido em 12 parcelas de R$1 milhão, tá bom? O que confronta com a informação que está na escritura pública, que eu vou deixar aqui embaixo, você vai poder assistir, você vai poder olhar o material e conferir aquilo que nós estamos dizendo. Veja bem, essa declaração da testemunha aí, no processo, isso pode implicar o crime de falso testemunho, né? Será que isso leva ao crime de falso testemunho? Bom, eu tenho a minha opinião, tá? Como um pequeno conhecedor do direito em relação ao ato, a fala da testemunha. Bom, a testemunha, ela passou o valor correto de 12 milhões de reais, né? Passou o valor como está descrito na escritura pública. No entanto, a testemunha diverge quando se refere à divisão de parcelas. Logicamente que, quando você olha, você percebe que alguém pode até mesmo dizer, mas isso não vai ter tanta influência, né? Foram 12 milhões, a testemunha disse que foram 12 milhões. Apenas cometeu um equívoco quando disse que foram pagos aí R$1 milhão em 12 parcelas, em 12 prestações. Muito bem. Agora veja só, essa informação da testemunha nos autos pode levar o entendimento contrário por parte de algumas pessoas, porque alguém pode pensar o seguinte, bom, se na escritura pública está constando que foram pagos em 20 parcelas e a testemunha falou nos autos do processo judicial que foram pagos 12 parcelas de R$1 milhão. Será que os 12 milhões, uma parte era para satisfazer o pagamento daquela promissória mensal e a outra parte, qual foi a destinação? Não é? Qual foi a destinação? Então, alguém pode pensar que de repente houve desvio de verbas, não é? Que até a 12ª parcela, os valores retirados dos cofres da igreja eram de R$1 milhão, e aí uma parte dos valores não se direcionava ao pagamento do terreno. Enfim, as pessoas podem pensar várias coisas em relação a isso. Na minha opinião, é que isto talvez não implique, por exemplo, o crime de falso testemunho. O que é que diz aqui o artigo 342 aqui do nosso Código Penal? Lá no artigo 342 está lá crime de falso testemunho ou falsa perícia, né? O artigo 342 é um tipo penal próprio, por quê? Porque para que alguém cometa o crime de falso testemunho ou falsa perícia, ela tem que ser testemunha, perito, tradutor, intérprete ou contador. Se ela não estiver incluída nessas figuras que eu acabei de citar, ela não comete o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Por isso que é um crime próprio. É números clausus, não se pode adicionar ali outras qualidades. Então, o que acontece é que o presbítero que foi ouvido aí está na qualidade, como eu disse, de testemunha, e a testemunha, não só a testemunha, como essas pessoas que eu acabei de citar, o perito, o intérprete, o contador e o tradutor, têm o dever de falar a verdade, né? Tem o dever de falar a verdade. Logicamente que aquele perito que fez o concurso público, né? O perito público, aquele que foi lá, fez a sua prova, que foi nomeado, depois empossado,
no ato da sua posse, ele assume o compromisso de desempenhar de forma verdadeira a sua função. Logo, para os atos que ele vai prestar perante o juízo, ele não precisa assumir o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque o seu ofício já lhe garante isso. É peculiar do seu ofício sempre exercer a profissão, a função pública através da verdade, com a verdade. Então, o perito que presta o compromisso, por exemplo, é aquele perito particular que não exerce uma função pública, mas que foi chamado para aquele ato, e este mesmo entendimento se estende ao tradutor, ao contador, ao intérprete, né? Dentre outros aqui que eu acabei de citar para vocês, a testemunha, que assume o compromisso de dizer a verdade. Então, o que é que diz no artigo 342, em sua primeira parte, né? Fazer afirmação falsa. Fazer afirmação falsa. Então, veja bem, será que quando a testemunha falou que foram pagos 12 parcelas de R$1 milhão, ela fez uma afirmação falsa? Eu vou repetir. A testemunha acertou em relação ao valor, falou em relação ao valor, mas em relação às parcelas ela divergiu do que está escrito aqui na escritura pública. Bom, a depender do juiz, do membro do Ministério Público, já que o crime de falso testemunho é um crime de ação pública incondicionada, porque é um crime praticado contra a administração da justiça. Então, não precisa de representação de qualquer pessoa ou de qualquer entidade, enfim. Então, veja bem, vai depender da interpretação que faz o Ministério Público, que faz o juiz, porque nesse momento de testemunha, quando você assume o compromisso de ser uma testemunha, de falar a verdade, geralmente você é chamado, em virtude das informações que você tem para transmitir lá nos autos do processo, como também a sua posição em determinada circunstância. Isto é de suma importância. Este presbítero, ele assumia um cargo de relevância e importância, que era o cargo de assistente de tesouraria. Ele tinha conhecimento das transações financeiras da igreja. Então, espera-se dele, né, o que é que o juízo espera de uma pessoa como esta? Que ela traga as informações de forma verídica, porque ela é aquela pessoa que não é aquela pessoa que ouviu falar, né? Não é aquela pessoa que escutou alguém dizer, não é aquela pessoa que trabalha diretamente com as finanças da instituição. Logo, ele tem que passar as informações, espera-se que esta pessoa transmita a informação de forma mais verídica, de forma mais original. E o que aconteceu em relação ao depoimento da testemunha é que a informação que se esperava que ela passasse nos autos do processo não condiz com o que está aqui na escritura pública. Mas estou aqui dizendo o seguinte: essa testemunha, se ela for instada a se manifestar em um processo criminal, por exemplo, ela pode apresentar perante o juiz, perante o Ministério Público, documentos que comprovem a sua fala. Ela diz que foram 12 parcelas de R$1 milhão. Ela pode apresentar, se isso ocorrer, se vier, por exemplo, um processo criminal, ela pode apresentar e confirmar a sua fala do que ela informou lá nos autos do processo, para que não recaia em crime de falso testemunho, de fazer uma informação falsa, né? Porque aí vai depender, como eu disse, da interpretação do juiz, do Ministério Público. Possa ser que o Ministério Público entenda que não, que foi apenas um equívoco, possa ser que, em virtude da sua qualidade como assessor, né, administrativo da parte de finanças da instituição, deveria trazer uma informação mais precisa, mais robusta, mais original. E aí, de repente, não ser admitida, nesse caso, de que tenha cometido equívoco, mas que tenha cometido um crime de falso testemunho. Mas, como eu estou dizendo, depende da interpretação do juiz, do Ministério Público. Tem juiz que entende de uma forma,
Há membros do Ministério Público que entendem de outra maneira, tá bom? O crime de falso testemunho é um crime formal, que independe de resultado, independe de dano ao processo. Inclusive no HC 81951, em que um advogado foi processado porque ele acompanhou a investigação durante o inquérito policial, e o delegado de polícia naquele inquérito, né, ele requereu ao juiz a quebra de sigilo bancário do investigado. E esse advogado acompanhou tudo, o juiz concedeu a quebra do sigilo bancário, foi feito o procedimento. Lá na frente, esse advogado alegou que a quebra do sigilo bancário foi feita sem ordem judicial. O que aconteceu? Este advogado foi processado por crime de falso testemunho, e o caso foi parar lá no STJ. O STJ indeferiu o recurso dele, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo determinou que desse continuidade ao processo criminal por crime de falso testemunho, porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que o advogado extrapolou os limites do seu exercício, extrapolou o código, não respeitou o código de ética, descumpriu a norma, né, cometeu crime, usou a sua profissão como advogado para cometer crime, né, o crime de falso testemunho. Veja bem, na decisão o STF disse o seguinte, que o crime de falso testemunho ele é formal e independe de resultado lesivo nos autos do processo em que ele depôs. Independe. Fazer afirmação falsa, o crime já está consumado, independentemente de ter ocorrido algum tipo de prejuízo. Este foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja bem, no artigo 342, que nós acabamos de falar para os senhores, no parágrafo 2º, né, se realmente eu não esteja errado, mas acredito que seja o parágrafo 2º do Código Penal, artigo 342, parágrafo 2º, diz o seguinte, que a pena poderá deixar de ser aplicada. A pena pode deixar de ser aplicada se antes da sentença condenatória naquele processo, aliás, antes da sentença naquele processo, a parte, né, a testemunha, se ela perceber que realmente falou alguma coisa que não seja verdadeira, ela pode se retratar antes da sentença. Se ela se retrata antes da sentença, a pena pode deixar de ser aplicada. O juiz pode deixar de aplicar a pena aí do crime de falso testemunho, porque ela foi e se retratou. Nesse caso dessa testemunha que foi ouvida aí nos autos desse processo, eu não sei informar até a hora deste vídeo aqui se já houve sentença nesse processo, porque o processo no qual ela depôs se refere em que a Assembleia de Deus processou alguns membros, alguns obreiros ali, não é? Então o pastor Ailton estava na qualidade de testemunha também, e a igreja era querelante. Exatamente, era querelante. Então eu não sei se já foi prolatada uma sentença naquele processo. Se não foi prolatada uma sentença naquele processo e a testemunha ela sentiu, ela perceber que realmente se equivocou em alguma informação, né? Ela percebe que cometeu um deslize ali, esqueceu de alguma informação, passou alguma informação que não deveria ter de repente passado ao juízo, ela pode ir lá perante o juízo e se retratar, ou dizer que quer corrigir o que falou, né, que foram 12 milhões, mas não foram 12 parcelas de R$1 milhão. Né? Se ela reconhecer de fato que essa escritura pública ela é verdadeira, porque às vezes alguém pode achar que não seja verdadeira, cada um tem um direito de admitir ou não um documento, a veracidade de um documento. Então, se ela percebe, não, essa escritura pública não é verdadeira, eu tenho aqui meus documentos, eu tenho como comprovar a minha fala, ela não precisa se retratar. Agora, se ela acha que, de repente,
ela realmente entrou numa contradição e ela quer esclarecer isso perante o juízo, ela pode assim fazê-lo, desde que não tenha havido ainda a sentença condenatória, algum tipo de sentença naquele processo. E aí, se porventura vier, se for instado a se manifestar em um processo criminal por crime de falso testemunho, o seu advogado, sem dúvida, vai anexar os autos, a prova da retratação que ela fez naqueles autos, que depois, como testemunha, possivelmente preenchido outros requisitos, o juízo vai deixar de aplicar a pena, e aplicando-se aí o perdão judicial, tá? Com isso, não estou afirmando que a testemunha cometeu o crime de falso testemunho. Não estamos afirmando, em nenhuma hipótese estamos admitindo isso aqui. Mas nós temos aqui uma escritura pública, é um documento público, válido, original, e nós temos a voz da testemunha. Fica aí a cargo das partes, da própria testemunha, provar a sua voz, a sua fala nos autos do processo, apresentando os seus documentos, se isso for possível, e deixe que o juízo possa decidir essas questões. Tá bem? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo conteúdo.